os caras do alto escalão, eles não são pessoas que foram concebidas de forma normal. Não foi o teu pai e a mãe passaram a diversão e tu nasceu. Esses caras são concebidos em contexto ritualístico. Então esses caras são como se fosse aquele gigante do antigão, que os caras vão conseguir, os caras têm muito poder. Então, existe uma teoria super louca, que é a seguinte, do Trump, que o Trump seria um bebê de proveta dessa parada. O Aleister Crowley ele precisava de um representante da religião que ele criou, que é Telemann. Ele precisava de um representante nos Estados Unidos. Na verdade, é da Ordem do Templo Oriente, a OTO, que era aquela sociedade secreta que o Paulo Coelho e o Raul Seixas participavam. E aí ele escolhe um cara chamado Jack Parsons. Só que Jack Parsons não era aparentemente um bruxo. Jack Parsons era o cara que fazia os foguetes da NASA, maluco. Criou a JPL, Jet Propulsion Laboratory. Então era um cientista de alto padrão, que era também um bruxo de alto padrão. E esse cara, ele continuando os trabalhos de Aleister Crowley, uma parte dos trabalhos do Crowley era liberar seres espirituais que estavam presos para vir para a nossa dimensão para instaurar o apocalipse. Um desses seres que ele liberou foi o tal do LAM, L-A-M, que foi em 1915, sei lá, 1905, não me lembro, mas é o desenho clássico no alienígena. Parece aquele Megamente, aquele desenho. Pô, ninguém falava de alienígena nessa época. O acidente de Roswell, no Novo México, é 47. Então ele até criou essa cultura ufológica, né? Aí vai na linha daquela galera que acha que ET é demônio. O Crowley fez uma parte desse trabalho de soltar umas entidades que estavam presas e ele passou uma missão pro Jack Parsons. Inclusive, o Jack Parsons conheceu um cara chamado Ron Hubbard, que escrevia uns livros lá de ficção científica de alienígena, depois criou um movimento chamado Dianetics e depois criou um negócio chamado Cientologia. Esses dois estavam trabalhando juntos para trazer... Cientologia vem daí? Vem daí. Tá. Para trazer o espírito de Babel, da Babilônia. Porque no livro do Apocalipse, a Babilônia, ou a Mulher Escarlate, a Mulher de Vermelho, é uma figura muito importante para o Apocalipse acontecer. Então, eles desenvolveram um ritual, que era um ritual de magia sexual também, de bacanal e tal, para conceber como se fosse um anticristo, utilizando uma mulher incorporada por essa Babilônia, essa mulher da Babilônia. Fazendo esses rituais, apareceu na vida deles do nada uma mulher ruiva, de vermelho, toda de vermelho, chamada Marjorie Cameron. E eles dois entenderam e falaram, acho que ela está possuída pela Mulher Escarlate. Então a gente vai dar uma encaçapada nela e vai nascer o anticristo. Então eles levaram essa mulher pro ritual e dizem que esse bebezinho se chama Donald John Trump. Essa é uma lenda grotesca que existe. Provavelmente é mentira. Mas faz parte dessas teorias. E aí, esses caras estavam envolvidos com o projeto Manhattan da bomba atômica. Então o que eles fizeram? Para o espírito do anticristo incorporar nesse neném, eles teriam que abrir um portal. E eles entenderam que uma bomba atômica teria uma força para romper o tecido do espaço e tempo e abrir um portal com outras dimensões. Essa lenda loucaça dizem que quando estouraram a primeira bomba que foi testada, a bomba Trinity, no deserto lá do Novo México, o bebezinho estava dentro de uma cápsula de chumbo protegido ali junto com a bomba, e na hora que explodiu, abriu o portal e o espírito entrou nele. Entendeu? É essa lenda. Essa lenda loucaça, ela tá dentro do universo, para mim, a maior série de todos os tempos, que é Twin Peaks, do David Lynch. Twin Peaks, na terceira temporada, que foi em 2017, no episódio 8, eles mostram como a bomba atômica teria, dentro da história do Twin Peaks, que é David Lynch dirigindo o roteiro do Mark Frost, que para mim é um dos maiores roteiristas que existe. Quando a bomba... É uma das representações da primeira bomba atômica mais interessante, que é muito maneiro. É tudo em preto e branco e tal. Episódio 8, Twin Peaks, terceira temporada. Aí a bomba explode, não sei o quê, de repente abre um portal e a entidade do mal vem pro planeta Terra, que o apelido dela é Judy, mas o nome original dela é Jaldei, né? Que é como se fosse uma figura feminina. E junto com ela vem um demônio chamado Bob, que se apresenta como Bob. Só que aí o pessoal do bem, que aí o do bem é o gigante, ou então o bombeiro, né, the fireman, ele manda a Laura Palmer. Laura Palmer é a mulher que vai salvar o mundo desses dois caras. Então, assim, é muito interessante porque o Mark Frost e o David Lynch, eles criaram 2 livros chamados Dossier Twin Peaks, um negócio assim, Twin Peaks The Dossier, né? Tem em português, volume 1 e volume 2. Eles mostram todas as referências do Crowley, do Jack Parsons.
Eles não falam que é o Trump, que o Trump é esse bebê. Mas tirando o Trump, essa história toda, eles contam. É muito interessante essa inspiração, né? Entendi. A história é loucaça. E eles fizeram isso mais ou menos na época que ele nasceu. Que acho que é 1947, se eu não estou enganado, em junho ali. Mas aí, então, a gente pode supor que todos os ex-presidentes americanos passaram por um... Sei lá, eles têm alguma coisinha. Tem alguma coisa. Tipo Joe Biden, tipo Obama, Sim. tipo o George Bush lá, que é meio burro. Todos. Todos vieram de um Paranauêzinho. George Bush é da Skull and Bones, né? O pai dele também era, porque os dois estudaram em Yale. O pai, inclusive, foi diretor da CIA. A CIA surge de dentro da Skull and Bones, né? Então, um vínculo enorme com sociedade secreta, ocultismo e espionagem. Sempre andaram junto. Primeiro espião da história, dizem, né? Que é o 007, era o John Dee. John Dee era o cara que desenvolveu uma das magias mais poderosas que existe, que é a magia enoquiana. E ele era um cara que espionava em nome da Rainha Elizabeth. E ele assinava, em vez de ele assinar eu sou o espião John Dee para não quebrar o disfarce, botava 007. E aí daí que vem o de 007. Magia enoquiana. Magia enoquiana, cara. Isso não é nem bom falar, porque, ó, por favor, pessoal, não pesquisem sobre isso aí. Não. Tá, Quem brinca com fogo faz pipi na cama. Tá bom. Então... Quem bota o dedo na tomada... Tá. Tem coisa que eu falo, depois me arrependo, que eu esqueço que tem nego que é curioso, né? Eu já tinha medo daquele acho que é chave de Salomão. As Goécia, né? Chave de Salomão. Nossa, essa daí chave eu já maior, ficava... clavícula maior, clavícula menor. Com isso daí eu já ficava com já cagaço. É brabinho. É brabo? É brabo, pô. Tá maluco. A versão top, né? Versão full, né? Porque tem a chave de Salomão ali da esquina, que aí é maçambara, né? Só pra tu brincar ali. Entendi. E, porra, aí a gente tava falando lá de como... O Curupira... Os demônios... O pé dele virou pra trás. Não. Os demônios, eles estão influenciando seus determinados territórios. O tabuleiro global. Pois é. E aí tem muitos... Como assim? Tem muitos assim nessa posição de chefia? Não, como é que é dividido? Porque eu lembro que o Daniel Mastral falou alguma coisa assim. Ele, inclusive, falou o nome do que dominava aqui a região que fica o Brasil. Caralho, com a letra L. Eu não gosto de dar moral pra ele, não. Tá. Tu manja, então? Pô, lógico. Tá. Depende do que eu manjo, vários? Né? Não, manjo tu disso entende. A gente que é do Rio, né? Você manja e fala, tá me zoando. Então, mas são muitos desses tenentes aí, desses... Sim, tem a hierarquia igualzinha do exército mesmo. Igualzinha. É como se o exército fosse uma cópia disso aí. Tem uma hierarquia muito clara, muito rígida. Aí eu vou me referir... Mas não são esses que incorporam nas pessoas. Não, esses não. Esses de incorporar mata o cara. Esse pra conseguir incorporar em alguém tem que ser um cara fabricado. Não ser um cara mutante. Assim como foi Jesus, né? Jesus não nasceu de... Verdade. José e Maria casaram e tiveram a lua de mel. Não foi verdade. Assim. Pra Deus... Mas não é meio heresia tu falar de como é que Jesus foi? Não. Ué, pra Deus entrar num corpo humano, meu irmão, não tem como ser um corpo normal. Tem que ser um corpo diferenciado. Então, o que Deus fez? Deus fez um óvulo fecundado, especial, alterou a genética disso e colocou dentro de Maria. O anjo Gabriel colocou dentro dela. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá, né? Ela foi envolvida pelo anjo, o Espírito Santo se envolveu e o anjo botou Jesus ali dentro. Não tem outra explicação, ela teve filho do nada. É verdade. É claro que dentro da biologia tem uma situação muito curiosa que não acontece com mamíferos, acontece mais com peixes, que é a partenogênese. Partenos é virgem. Até tem a deusa virgem Partenos, né? Atenas Partenos, né? O Partenon, que é o templo, né, de Atenas virgem. Parteno é virgem e Gênese é geração, né? Então partenogênese é quando um animal ele fica grávido do nada. Toda a teoria do Jurassic Park é isso, né? Jurassic Park, eles fizeram só fêmeas, mas aí pra que só fêmeas? Pra elas não se reproduzirem, pra eles terem um controle de quantos dinossauros teriam. Mas aí um dinossauro ficou grávido espontaneamente. Foi uma partenogênese. Lagarto tem isso, réptil. A natureza sempre encontra um jeito. Life always finds a way. Então, Maria poderia ter tido uma partenogênese, a primeira e única da história. A única coisa estranha é que Maria era mulher. Então, cromossomo XX. Para ela ter um filho homem, esse Y veio de onde, né? Seria mais estranho ainda, né? Então,
a partenogênese poderia explicar o nascimento virginal. Eu acho engraçado, né, cara? Eu sou inteligente demais para acreditar nessas palhaçadas de nascimento virginal. Eu falei, só não acontece com mamífero, mas tem uma galera aí que tá vendo televisão do nada e fala, acho que eu tô grávido. Mas, pô, nunca fiz nada, só tô aqui quietinho. Mano, life finds a way. Não é não? É igual a mulher que fala que foi o Boto, né, meu irmão? É verdade. Mas, ó, essa história aí tem fundamento também, cara. Do Boto? Do Boto. Pelo que eu escutei... Tem fundamento. Isso aí não é bobeira. Tem Boto que pegou. Boto? Cara, você nunca viu vídeo de Boto tentando encaçapar as mulheres, não? Não, cara. Os Botos são tarados, mano. Onde é que tu viu isso aí no Xvideos? Qualquer lugar. Não. Vídeo de pegadinha de comédia, vídeo de cacetada. A mulher vem, o Boto vem pra cima da mulher, a mulher abraça, ele começa... a querer cruzar. Existe uma história, talvez é uma história que eu não devia falar também, o cara vai querer pesquisar. Uma história da mulher que se apaixonou pelo Boto, meu irmão. E ela escreveu um livro, tipo, em vez de ser meu pônei, meu amante, era o Boto, meu amante. E sabe o que aconteceu? Quando descobriram que o Boto tava... arrebentando? Eles separaram os dois, sabe o que o Boto fez? O Boto suicidou, maluco. Pô, se matou, falou, pô, minha querida, minha amada, me separaram dela. Só que aí, no universo do folclore, no universo das histórias, existe o Boto se transforma num cara, tipo o Zé Pilintra, assim, com um bonezinho, e ele se engraça com as meninas. Eu acho que veio dessa história do Boto querer pegar os outros. Talvez tenha uma historinha aí. Entendi. Foi loucura, né? Mas existe. O problema de você estudar muito é que você estuda muita maluquice, né? Você estuda umas coisas que... O nome do livro eu não lembro, né? Mas tem esse livro, tem a história da mulher, né? O Boto, meu namorado Boto. Que viagem. A mulher era uma cientista que estava pesquisando ali, tipo uma bióloga que cuidava do Boto, mas rolou um clima, né? Cara, a gente tava falando aqui que é provável que é muito... Deixa eu te falar uma parada maneira, que é o gancho. Você me perguntou como é que é essa estrutura. Eu ia te falar de um livro chamado Lúcifer Destronado. Esse livro é de um cara que ele foi tudo que dá pra ser, meu irmão. O cara foi bispo, não da Igreja Católica Apostólica Romana, mas da Igreja Veterocatólica, que é Old Roman Catholic Church, que é um ramo colateral da Igreja Católica que nasceu na Holanda. E nesse ramo o padre pode casar. Esse cara foi bispo dessa igreja. Ele foi maçom, 33. Depois ele foi na maçonaria esotérica, ele foi Palladium, ele foi Shriner, que é do templo. Ele foi do antigo primitivo rito de Memphis e Misraim. O cara ele foi de um grupo de vampiros, a gente já falou sobre isso aqui uma vez. Ele disse que foi dos Illuminati. Ele foi Mormon e hoje ele virou evangélico e hoje ele é judeu messiânico. Então um maluco clínico geral, né? Esse passou por tudo. Zerou o game. Esse cara escreveu esse livro e nesse livro ele diz como é que é essa hierarquia dos anjos caídos que dominam o mundo. Ele tem até um gráficozinho, um desenho que ele faz que é uma pirâmide. Em cima tem o olho que tudo vê, que é o Lúcifer, o chefão. Embaixo tem o que ele chama de os 7, que são 7 anjos caídos. Embaixo dos 7, aí já são pessoas. Aí são os 9 homens desconhecidos, que é um grupo são, na verdade, 10 seres humanos. É um que comanda e mais 9. Os 9 homens desconhecidos, eles dominam como se fosse cada continente. Eles são os que mandam no continente. Aí abaixo deles, você tem as outras hierarquias. Aí tem o grupo dos 13, aí tem o grupo dos 300, aí vai aumentando, entendeu? Uma pirâmidezinha. Então ele diz que a hierarquia é assim e tem a ver com os territórios. Como é que é o nome disso aí? Lúcifer? Lúcifer Destronado. O nome do cara é meio diferente. William Schnobelin. O sobrenome dele é alemão. Mas se botar Lúcifer Destronado é fácil de achar. Esse livro estava esgotado, agora voltou aí. Tem que aproveitar. Caralho. Tem inglês também. O inglês é muito melhor. Porque o cara, ele tem mestrado em teologia. É um cara muito capaz, fala bem pra caramba. Mas às vezes a tradução prejudica um pouco. Não é interessante que são 7? É interessante. É interessante pra 7 caramba. 7 não é um número, assim, citado muitas vezes na Bíblia. É, como se fosse uma coisa do bem, né? O 7 é o, sei lá, vai perdoar Da perfeição. 70 vezes 7. 70 vezes 7, E por aí vai. Mas eles simulam essas coisas. Eles usam muito o 5 também, né? Que aí tem um pentagrama. Tem as 5 entidades. Eu não gosto muito da moral pra esses caras, mas a palavra Baal tem 4 letras. Cada letra é o nome de um desses caras. E aí tem mais o Lúcifer, que é o quinto elemento. E exatamente a ideia de quinto elemento, né? Que tem um filme legal pra caramba, que sumiu dos streams, a gente não acha mais,
que é um filme com o Bruce Willis, né? Das antigas. Tem uma cena muito legal que o nome dele no filme é Corbin Dallas, né? Aí o cara chama ele errado, em vez de falar Sr. Dallas, fala Sr. Willis. Aí ele, Willis? Aí ele, não, Sr. Dallas. Chama ele de Willis, né? De Bruce Willis, né? Não lembro. É com a Mila Djokovic. É. Mila Djokovic com o cabelo laranja lá, né? Tipo da cor da minha blusa. E com Gary Oldman também, né? Gary Oldman, cara. Gary Oldman é o vilão da história. Pô, filme legal pra caramba. O Quinto Elemento é um conceito místico, né? Da quinta essência. A pedra filosofal, aquilo que o pessoal da alquimia buscava para transformar qualquer coisa em ouro, e encontrar também o cálice, né, que seria a vida eterna. Então essa ideia de quinto elemento tem a ver com esse conceito mais alquímico, místico, né? Que aí o quinto elemento seria a representação não do Lúcifer, mas do Lúcifer mais os 4 príncipes, né, que trabalham com ele lá, né? Mas é interessante que eles se utilizam assim, utiliza-se do número 7 até para fins profanos. Sim. Do número 5, mas o número atribuído a eles na Bíblia é um número 6, né? Na verdade, não. Sabe por quê? Porque se você olha pela numerologia, aí você soma 6 mais 6 mais 6, dá 18. 8 mais 1 é 9. Então, 666 é 9, na verdade. Ele é uma expressão do 9. E por que é o 9? Porque o 9 seria o número do egoísmo, da vaidade. Por quê? Porque é um número que, qualquer número que você multiplique o 9, se você somar as unidades, você chega a 9. Toda a tabuada do 9, né? 18, 27, 36, 54. Se você somar esses números, sempre vai dar 9. Então sempre volta pra ele. É tipo eu sou o cara, meu irmão. E eu vou dominar, eu vou subjugar. Interessante. Então tem essa ideia, né? O do cristianismo, ao contrário, é Jesus falando, pô, eu dou a vida pelo próximo, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Seria o inverso dessa caridade cristã.